Olá pessoal, tudo jóia? Tô aqui de novo para trazer mais um vídeo pro nosso canal do Cabi Ateliê. Espero que você esteja gostando dos vídeos que a gente vem postando aí. Hoje eu vou fazer uma bolsa, que eu preciso de uma bolsa para levar o meu material para a faculdade. Aí eu tinha uma mochila escolar comum, mas eu resolvi fazer uma bolsa menor para carregar menos volume. E aí eu decidi fazer e gravar para vocês, para poder trazer para vocês uma nova proposta aí. Eu fiz a minha no jacar dublado, então é um material mais grosso, vocês vão perceber aí. Então eu não vou estruturar ele por conta disso. Mas vocês podem fazer a mesma bolsa, as mesmas medidas, a mesma coisa no tecido normal, no tricoline, vocês estruturam com a manta R1 e no fundo vocês colocam a manta R1 e, se possível, um TNT mais grosso um pouquinho para ficar mais forte. Caso você for carregar alguma coisa mais pesada, a estrutura fica melhor. Mas no decorrer do vídeo eu vou explicando isso para vocês também. Espero que vocês gostem, vem comigo. A gente vai precisar de 2 pedaços no tecido principal, na medida de 47 por 32, certo? Se for feito no sintético, igual eu vou fazer aqui, não precisa estruturar, porque o meu material aqui ele já é firme. Se for feito no tecido, você precisa estruturar na manta R1, certo? A gente vai precisar de um pedaço de 15 por 32, que é para fazer o fundo da nossa bolsa, que também precisa ser muito bem estruturado se for no tecido. Aí você vai cortar o forro, o tecido na mesma medida, vai colocar a manta R1, passa uma costurinha de volta, depois no final só de segurança. Então, o fundo é de 15 por 32, certo? Tem que ser muito bem estruturado. Se possível, colocar até um TNT de uma gramatura um pouco mais grossa para dar uma reforçada nessa manta, somente no fundo. O restante pode estruturar somente na manta mesmo. Nós vamos precisar também de 2 pedaços no tecido principal, que são para fazer as alças na medida de 58 por 6, 2 pedaços, certo? 2 tiras de 58 por 6. E a gente vai precisar dos tecidos para forro. O tecido principal para forro vai ser na medida de 47 por 38. Eu vou fazer o meu forro aqui no rosa, certo? A gente vai precisar de um pedaço de 56 por 19. Eu vou fazer com esse tecido desenhado aqui. Aí, se você for usar o mesmo esqueminha que a gente já falou nos outros vídeos. Se for um tecido com sentido, você tem que olhar o sentido na hora de aplicar aqui, que isso aqui vai ser um bolso. Então, você vai olhar o lado que fica aberto e pôr o sentido do tecido no sentido correto. E a gente vai precisar também de 2 pedaços para fazer um bolso interno na medida de 28 por 19. Esse aqui vai ser um bolso interno que vai ter já no nosso forro principal. A gente vai precisar de um zíper de 30 centímetros com cursor e de um zíper de 53 centímetros também com cursor. Então, vamos começar a montagem da nossa peça. A gente vai pegar uma parte do forro, que a gente fez duas, né? Vai pegar o lado de 47 centímetros, certo? Ó, 47 centímetros, vai dobrar o meio e vai encontrar o centro desse forro. A gente vai encontrar o centro dele. Na onde der o centro, a gente vai fazer uma marquinha. Eu vou dar um piquinho embaixo e em cima, certo? Um pequeno pique, para depois não atrapalhar na nossa montagem. Se você quiser, você pode riscar também de lápis na parte avesso, porque daí não vai aparecer, não tem problema. Você pode pegar o lápis e fazer um risquinho marcando do lado avesso do nosso forro aqui, ó. Pega de um pontinho ao outro e faz um risquinho marcando esse centro, certo? A gente vai posicionar a régua 6 centímetros abaixo aqui de um lado, mede lá, 6 centímetros, você faz uma marca. Dessa marca de 6 centímetros que a gente fez utilizando o centro, a gente vai medir 10 centímetros para cada lado. Então, você põe a régua no risco do centro, 6 centímetros abaixo e mede 10 centímetros para cada lado. Vai vir 10 para cá e 10 para cá, certo? Depois que você fez esses 10 centímetros para cada lado, você vai medir 1 centímetro abaixo
desse risquinho também no centro, 1 centímetro abaixo. Não sei se tá dando pra vocês enxergar, eu tô fazendo com lápis pra depois não sobrepassar o tecido. E vai também fazer 10 centímetros pra cada lado, fazendo assim um triângulo. A gente vai fechar, eu vou riscar de caneta pra poder vocês verem. 10 centímetros pra cada lado. Aí, aqui eu já medi 1 centímetro, pus ali no meio, certinho. Vou novamente riscar 10 para cada lado. Com 1 centímetro de largura, certo? Ficou um retângulo de 20 centímetros, sendo que o centro desse retângulo é no centro do nosso tecido de forro, certo? Aí, agora aqui, ó, a gente vai marcar o meio desse retângulo, ou seja, você vai marcar meio centímetro aqui, no meio dele, e vai fazer um risquinho de fora a fora, no meio dele também, dividir no centro do retângulo, que esse retângulo aqui é onde vai ficar o zíper do nosso bolso interno. Então, por isso que é feito dessa maneira, para depois ficar um acabamento bem legal. Dividido aqui o centro do nosso retângulo, a gente vai fazer um pequeno triângulo, trazendo o triângulo até aqui, aonde ele encontra na medida nossa do meio, ó. Só para vocês verem aqui bem certinho como vai ser feito. Porque depois a gente vai dar um pique aqui para poder virar esse bolso e dar um acabamento perfeito nesse bolso. Então, vai ser feito esse triângulo no meio. A nossa medida tá no meio aqui, que é onde a gente vai abrir para colocar o zíper. E vai usar esse triângulo aqui para poder virar e dar um acabamento bem legal. A gente vai pegar o forro que a gente riscou, vai virar pro lado direito, vai pegar uma pecinha daquela do bolso interno que eu falei pra vocês, que ela mede, o bolso interno é o de 28 por 19, tá? Vai pegar aqui, ó, no mesmo sentido que a gente riscou aqui. Você vai medir aqui 3 centímetros de base no centro, vai vir com esse pedaço, na onde ele tem 28, e vai colocar, você vai fazer também o centro dele, certo? Vai dividir o centro desse tecido. Deixa eu pegar aqui minha tesoura pra cortar, só um minuto. Vou fazer um piquinho, eu gosto de fazer o piquinho, que eu acho que o piquinho é mais fácil pra mim, eu já gosto de fazer no pique mesmo. Então, mediu 3 centímetros, certo? Tá aqui, ó, nossa medida. Coloquei aqui a régua, medi 3 centímetros no centro. Medidos 3 centímetros aqui no centro, do nosso lado direito, a gente vai pegar o forro do bolso interno, vai colocar direito com direito e vai colocar ele no centro aqui, na onde deu os nossos 3 centímetros, certo? Aí, a gente vai pegar o alfinete, vai prender com o alfinete esse tecido, para ele não sair do lugar, que a gente vai costurar lá do outro lado e ele precisa estar certinho no lugar aqui. Então, a gente vai prender aqui com o alfinete, para poder prender ele no lugar, certo? Aí, a gente vai virar ele novamente pro lado. Deixa eu descer aqui um pouquinho que eu subi. Ó. Então, coloquei ele aqui em cima, centro com centro, 3 centímetros daqui para baixo, lado direito com o lado direito do forro. Aquele nosso risco que a gente fez tá no avesso. Agora sim, a gente vai levar ele pro avesso e a gente vai costurar aquele retângulo que a gente fez aqui do outro lado, ó. Aqui tá o meu retângulo, vou mostrar pra vocês, não sei se vai dar pra ver, né, porque fiz o risco. A gente vai colocar esse tecido aqui certinho, né, aberto, vou prender aqui. A gente vai virar ele pro lado avesso e vai fazer uma costura nesse retângulo. Não importa o lugar que você começar essa costura, você arremata, faz o retângulo inteiro e arremata no final, porque ela não vai aparecer, ela vai ficar no fundo, vai ficar por dentro do nosso tecido aqui, não vai aparecer. Então, você vai fazer essa costura no retângulo, eu vou fazer a minha aqui, já volto com ele costurado para mostrar o próximo passo. Vou dar uma adiantadinha. Então, aqui, pessoal, eu já costurei, ó, já fiz a costura, certo? No meu tecido, já fiz o meu retângulo. Naquele risquinho que a gente fez no meio dele, a gente vai cortar agora, a gente vai dividir esse tecido
pegando os dois tecidos, o de baixo e o de cima. A gente vai cortar eles. Quando chegar no nosso retângulo, a gente não pode cortar o retângulo. Deixa eu começar aqui para vocês verem. Você coloca no centro aqui certinho, começa com um pique central aqui, ó. Dá um pique no meio aqui, que daí você vai ter a noção certinha. Deu o pique, você vai pegar a peça na mão, que vai ficar mais fácil para você. Você vai seguir a linha que você dividiu aqui no centro do seu retângulo e vai vir cortando até chegar na pontinha do seu triângulo. Quando chegar na pontinha do seu triângulo, você não pode ultrapassar dele. Aí, você vai fazer o corte sentido do triângulo, o mais próximo que você conseguir aqui da costura, mas não pode pegar na sua costura, certo? A costura tá aqui, a gente vai cortar nesse sentido, mas não pode pegar na costura. É o mais próximo que você conseguir sem chegar até ela. Eu vou fazer o meu corte aqui e já volto desvirando para vocês verem. Pronto, já cortei, já separei. Feito isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar esse tecido aqui, que é o nosso bolso, pro outro lado da peça. Então, você vai trazer ele todinho pro lado avesso aqui, certo? Vai ficar dessa maneira, ó. Você trouxe, vai pegar aqui, vai passar a mão mesmo pra poder acertar aqui, ó, tudo certinho, vai alinhando aqui. Vocês notem que ele vai ficar já, ó, com um acabamento legal, que não aparece costura, o forro ficou pro lado de dentro. Aí, aqui, vocês podem, se você ficar mais fácil para você passar, você leva o ferro e passa para poder deixar certinho aqui a parte do forro com tecido, que o tecido de baixo, o nosso bolso, não pode aparecer na parte do de cima aqui, certo? Deixa eu trazer mais perto aqui um pouquinho para vocês verem. Não pode aparecer aqui, ó, ele vai ficar desse jeito e vai ficar do lado de dentro, certo? Eu vou colocar somente o alfinete, não vou passar no ferro, não. Vou só colocar o alfinete para segurar aqui no lugar, para poder dar uma acertadinha. Porque a gente agora vai colocar o zíper nesse local. Aqui vai ser colocado o nosso zíper. Ó, você vai colocar aqui o alfinete, deixa eu mostrar para vocês, que o alfinete vai segurar ele no lugar. A gente vai pegar o nosso zíper, certo? Eu vou colocar o zíper branco. E a gente vai colocar aqui, ó, por baixo, o nosso zíper. Se você quiser já colocar o alfinete segurando o zíper no lugar, ótimo, melhor para você. Aqui, ó, o nosso zíper, ele vai passar um pouquinho para fora do nosso tecido do bolso. Não precisa passar muito, mas ele sempre passa um pouquinho. Colocou ali, você vai alinhar aqui certinho. Vai colocar o alfinete para segurar ele no lugar, para facilitar para você. Coloca o alfinete de um lado, coloca o alfinete do outro, pelo menos, ó. Dividindo o zíper certinho aqui no nosso quadradinho. O jeito que é feito esse bolso, ele forma um quadradinho certinho aqui no cantinho, pra dar um acabamento bem bonito na onde fica o zíper. Fica perfeito. Depois que vocês fizerem, vocês vão ver como que fica um acabamento muito bom. E dá pra ser feito em muitos outros lugares. Se você quiser fazer esse bolso interno sem zíper, é o mesmo processo, só que aí você vai passar uma costurinha de volta para poder fazer um acabamento e já vai colocar somente a parte do fundo. Porque agora aqui eu vou costurar o zíper, ok? Eu vou costurar o zíper primeiro, de volta aqui do... Vou costurar o forro de volta do meu zíper, vou prender o zíper no lugar. Depois que eu prender esse zíper no lugar, eu vou virar ele pro lado avesso. Vou vir com a outra parte aqui, vou vir com ela. Vou colocar aqui por cima, pra gente poder tá fechando esse forro. Deixa eu achar aqui, achei. Aí, eu vou vir com ela, vou colocar aqui por cima, e a gente vai fechar esse forro interno. Porém, esse forro interno, ele pode fechar somente forro com forro. Ele não pega nesse tecido aqui principal da bolsa. Então, você vai ter que dar uma dobradinha no tecido, pra poder passar a máquina. Um pezinho de máquina normal, igual a gente já tem o costume de fazer. Sempre deixa aqui, ó, coloca o pezinho da máquina rente aqui com a beirada do tecido, que vai dar em média aí uns 5 milímetros de segurança. E vai costurar de volta dele todinho, sem pegar o forro principal da bolsa, ok? Então, eu vou costurar o zíper, eu vou mostrar pra vocês como fica somente o zíper costurado. E depois eu já vou colocar esse tecido aqui e fechar o nosso bolso. Ficou, ó, vai ficar desse jeito.
O meu puxador do meu zíper aqui, do meu cursor, ele é diferente, ele é de bolinha. Eu pus esse aqui porque eu vou colocar um chaveirinho nele por dentro, que ele é meio ruim da gente abrir ele. Mas como eu vou pôr o chaveirinho e como vai ficar no bolso interno, eu quis colocar ele, certo? Então, o nosso zíper vai ficar assim, ó, depois de costurado, certo? Tá preso o nosso zíper. Agora, eu vou colocar a parte de baixo do forro que eu falei pra vocês, finalizando assim o nosso bolso interno. É muito simples. Você vai pegar o outro pedaço do forro, vai juntar aqui nos locais certinho, que ele é do mesmo tamanho, não tem segredo nenhum, e vai costurar de volta dele sem prender o tecido principal, certo? Então, a gente faz assim, ó, você dobra o tecido, pega aqui, coloca, costura, fecha ele inteiro. Bom, pessoal, então aqui, ó, tá o nosso forro pronto. Vou mostrar pra vocês, ó, nosso zíper colocado. Quando você abrir o zíper, o seu bolso já vai estar pronto. Ó, o bolso interno da sua bolsa tá pronto, ok? E ele não vai depois aparecer, certo? Por isso que ele é diferente do outro tecido que eu cortei. Ele fica por dentro. Então, agora a gente vai preparar a outra parte do forro. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer, então, a outra parte do nosso forro. A gente vai pegar aquela que a gente ainda não usou, vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro, vai dobrar o meio na parte na parte maior, que é dos 47 centímetros. A parte dos 47 centímetros, a gente vai dobrar ao meio, vai marcar o centro, do mesmo jeito que a gente fez o outro. Eu vou fazer aqui o meu piquinho de cada lado, certo? Marcando aqui o centro. E reservar um pouquinho. Reservou essa peça, a gente vai pegar aquela outra peça, que é onde a gente vai fazer o bolsinho para colocar documento, celular, o que você quiser colocar aí. Que é o bolsinho que fica aberto, esse não vai zíper. É aquela pecinha, aquele tecido que a gente cortou de 56 por 19. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar ele, vai virar ele do lado avesso, ó. Vai dobrar ele com o lado direito pra dentro, certo? A gente vai costurar de volta dele inteirinho, só que a gente precisa largar uma abertura aqui de pelo menos uns 4 centímetros pra gente poder depois desvirar ele, pra ele ficar do lado direito. Então, você vai largar, vai pegar aqui, ó, começa aqui em cima, largura de um pezinho de máquina, vai dar aí mais ou menos de meio centímetro a 1 centímetro, que é o tempo de segurança. Você vai costurar de fora a fora, até na parte dobrada. Vai costurar também, respeitando o mesmo espaço. Vira aqui, deixa aqui no meio uns 4 centímetros, certo? Então, vai começar aqui, vai costurar toda a peça, vai costurar até o lado dobrado, vim aqui, respeitando 4 centímetros aberta. Remata no começo, remata no final, para hora que você for desvirar esse tecido, ele não desmanchar a costura. Vou costurar o meu, que esse aqui também não tem segredo nenhum, é muito simples. Eu já ensinei a fazer esse tipo de costura na nossa bolsinha escolar, que é o mesmo jeito que a gente faz o forrinho da nossa bolsinha escolar, certo? Prontinho, eu já costurei, ó, costurei de volta todo. Larguei aqui, ó, a abertura, que é pra gente desvirar. Então, agora a gente vai virar esse tecido aqui. Vai colocar o lado direito dele pra fora, certo? Vamos colocar, vamos acertar todos os cantinhos. Isso aqui vai formar o nosso bolso interno. Esse vai ficar aparente por dentro da bolsa. Aquele outro que a gente fez com o zíper, ele fica escondido. Você precisa abrir o zíper pra tá vendo o forro. Esse aqui não, esse aqui você abriu a bolsa, você já vê. Então, acerta bem todos os cantinhos. Ele vai ficar um bolso bem reforçado, porque ele já tem duas partes, né, de tecido aqui. Vai ficar um bolso bem reforçado, certo? Desvirou? Não, desculpa, um retângulo de tecido. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, essa pontinha, igualzinho a gente fez lá no forrinho da nossa bolsinha. Vocês estão me acompanhando aí, vocês devem ter assistido lá. Vai dobrar aqui pra dentro, onde ficou aberto, dentro do limite da costura mesmo, que quando você faz esse tipo de costura, o próprio tecido já acompanha aqui. Dobrou, a gente vai passar uma costurinha aqui, pra poder segurar, fechar isso aqui. Pra não ficar feio, vamos passar a costura inteira. Aí, você passa de um lado no outro, que essa parte aqui também vai ser a parte de cima do nosso bolsinho. Então, ela vai ficar aparente, certo?
Então, a gente vai fazer aqui, ó, vai pegar, vai costurar, prendendo. Prendemos aqui de fora a fora. Vamos tirar da máquina, limpar a peça. Sempre, né, a gente já vai fazendo e limpando. Aquela abertura já ficou fechada, já não tá mais aberta. Aí, aqui, agora você vai decidir uma coisa. Fica a seu critério. Se você quiser fazer esse bolso, virar 2 bolsos, você vai costurar ele lá no forro também, no meio. Se você quiser fazer um bolso só, a gente vai prender somente as laterais. Lembra que a gente marcou o centro aqui no nosso forro? A gente marcou o centro, você vai olhar o lado direito do seu forro, vai pegar o forro, colocar sobre a mesa, olhar o lado direito. A gente não largou no outro 6 centímetros aqui? Nesse aqui é a mesma coisa. A gente vai pegar 6 centímetros, vai medir, vai marcar o centro do nosso bolso. Aqui no caso você nem precisa marcar, você só dobra porque você já tem marcado o outro, certo? Vai medir aqui os 6 centímetros, igual o outro que a gente mediu. Ó, vamos colocar aqui 6 centímetros, que foi a costura do nosso retângulo lá na outra peça que a gente fez o zíper. A gente deixou 6, depois a gente deixou 3, mas para colocar o coisa do bolso. Então, a distância daqui até o zíper, que é o que vai aparecer, é 6 centímetros. A gente vai respeitar de cá a mesma coisa para seguir um padrão, certo? 6 centímetros, a gente vai olhar aqui o centro, colocar o nosso bolso. E a gente vai colocar o alfinete para segurar ele no lugar. Colocou o alfinete para segurar essa peça, a gente vai costurar ele aqui, ó, de volta dele todinho, certo? Aqui em cima vai ficar aberto, que é onde a gente vai usar para colocar os nossos pertences. Então, vai pegar aqui, arrematar, vir, fazer de volta, morrer de cá, arrematando também. Se você quiser fazer 2 bolsos, você passa uma costura no meio. Vai se tornar 2 bolsos. Eu vou fazer 2 bolsinhos internos. Mas a peça aqui, no caso, é uma peça só. A gente só vai passar essa costura. Eu vou costurar o meu bolso aqui, vou fazer essa costura no meio, certo? Então, vou costurar aqui de fora a fora, vou arrematar aqui em cima e vou arrematar aqui embaixo, que é onde eu vou fazer 2 divisões. Eu vou fazer essa costura, vou dar uma adiantadinha aqui. Pronto, pessoal, já voltei com ele costurado. Vou tirar aqui os alfinetes, que eu não tirei ainda. Ó, ficou assim, o nosso bolso costurado, ó, certo? Tá costurado, aqui deu 2 aberturas, ok? Tá dando pra vocês verem direitinho. Agora, a gente vai fazer a outra parte do nosso forro. Bom, pessoal, então, como tá pronta aqui essa parte, a gente vai pegar a outra parte que também já está pronta, do outro bolsinho do zíper aqui que a gente tinha feito. A gente vai colocar frente com frente, direito com direito, um sobre o outro. Notem que o meu bolso vai ficar aqui, ó, em cima do outro bolso, certo? Tem que ficar no mesmo sentido, ó, o zíper no sentido da abertura aqui. A gente coloca um sobre o outro. A gente vai costurar ele aqui, ó. Deixa eu acertar aqui bem certinho. Coloquei. A gente vai fazer aqui uma costura, ó. A gente vai começar de cá, vai costurar ela inteira. Aqui embaixo, ó, a gente vai costurar um pedaço. Larga aqui, ó, de cada lado do nosso centro em aberto. Então, vai dar aqui, ó, larga 10 centímetros aberto aqui, que depois a gente vai precisar dessa abertura para desvirar a nossa bolsa. Costura aqui de novo, vem e vem até aqui. Finalizado isso, a gente vai fazer aqui o risco da nossa caixinha de leite nos cantinhos, certo? A gente vai fazer o cantinho do nosso forro, o risco da nossa caixinha de leite na medida de 6 por 6, que é um quadradinho que a gente vai fazer aqui, mede 6 pra cá, 6 pra baixo e faz um quadradinho. Depois, a gente vai cortar esse quadradinho, certo? Então, eu vou costurar, vou fazer o desenho aqui da caixinha de leite, mostro pra vocês como que é feito, caso alguém não viu lá nos estojos escolar, aqui eu vou mostrar. E depois, a gente vai cortar e fechar também a nossa caixinha de leite, certo? Vou costurar aqui meu forro. Bom, pessoal, então agora eu voltei aqui com o meu forro já costurado, a lateral que eu falei pra vocês. Eu já fiz aqui, ó, a caixinha de leite,
Tá dando pra pegar? Deixa eu ver, ó. Medi 6 centímetros do começo aqui do forro pra cá e daqui pra cá, certo? 6 centímetros aqui, então, do começo do forro aqui, ok? Deixei um espaço em aberto aqui no meio, que é pra gente desvirar depois. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fechar a caixinha de leite, que é feito igualzinho o que eu fiz lá no estojo, para quem assistiu o vídeo do estojo. A gente vai abrir aqui, até chegar na quina do nosso quadradinho que a gente riscou, ok? Vai abrir certinho e vai costurar em cima do risco, certo? Aqui, ó, em cima o risco tá aqui. Aqui tá a quina do quadradinho, a gente acerta ela dos dois lados. A gente vai costurar e depois que a gente costurar, a gente vai cortar aqui, ó, deixando 1 centímetro aqui pra cima, que é a margem de segurança para esse forro depois não descosturar, certo? Eu vou costurar aqui, depois eu já vou fazer a minha alça. Peraí só um minutinho. A alça é aquelas 2 tiras largas que a gente pegou, vocês lembram? Que a gente cortou lá no comecinho. A gente vai fazer uma dobrinha de cada lado, certo? De mais ou menos aí 1 centímetro, dobra 1 centímetro pra dentro de cada lado. Dobrou, a gente vai pegar e vai trazer um lado ao outro. 1 centímetro não, pode deixar menos. Meio centímetro. A gente vai dobrar meio centímetro da nossa alça, vai pegar aquela peça que a gente faz a alça, vai dobrar pra dentro meio centímetro de cada lado. A gente dobrou meio centímetro, a gente vai unir um lado ao outro, ó, vai unir assim e vai passar uma costura na onde a gente uniu e uma costura do outro lado, certo? É tipo aquele puxadorzinho que a gente fez lá no estojo, só que essa não vai até o meio. A gente dobra só meio centímetro, ó. A gente vai pegar aqui, vai por meio centímetro pra dentro de cada lado. Ok? Ó, tá dando pra ver? Meio centímetro, vai dobrar o meio, unir um com o outro e costurar. Eu vou fazer as minhas alças, vou fazer o forro da caixa de leite e já volto. Vou dar uma adiantadinha. Certo, pessoal? Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês as alças, como fica, ó. Certo? A gente dobra meio centímetro, igual eu falei, de cada lado, dobra no meio, junta e costura as 2 laterais, ó. Pô, bem pertinho pra dar pra vocês verem, certinho. Ok? Junta, dobra, tá aqui as 2 alças, prontinhas, ó. Tudo certo? Fiz a caixa de leite, ó. A caixa de leite no forro, costurei em cima do risco que eu tinha feito, cortei 1 centímetro aqui. A hora que você cortar, você nota que, ó, aqui é o nosso forro, ok? E ele já vai ficar, na hora que você abrir ele, que você olhar ele assim, ó, ele já vai ficar por dentro no sentido da bolsa, certinho. Ele já fica aqui, ó, ele já forma o quadradinho certinho do lado de dentro da bolsa, ok? Então, o nosso forro, por enquanto, tá pronto. A gente vai reservar o nosso forro, vai reservar nossas alças, a gente vai fazer a parte principal da bolsa agora. Principal, aquela que mede 47 por 32, certo? A gente vai pôr ela aqui do lado direito, vai dobrar ela ao meio. Vamos dobrar ela ao meio, pra gente fazer uma marquinha no centro, ok? Então, a gente dobra ao meio e faz aquele piquinho que eu já falei pra vocês também. Um piquinho embaixo, aqui, e um piquinho do lado de cá, que é pra marcar o centro, pra ficar mais fácil pra gente trabalhar. Um pique pequeno, pra depois sair na hora que a gente costurar, não esqueça disso. Então, já tá marcado, pode fazer isso dos dois lados, viu? Nas 2 peças. Vai fazer o centro. E aqui, ó, naquela pecinha menor que é o fundo, a gente também vai fazer um pique no centro. Que é pra gente centralizar bem legal ali na nossa peça. Que a gente agora já vai montar a nossa parte principal. Então, piquinho de um lado. Piquinho do outro. Lembrando, pessoal, que eu tô fazendo no sintético, por isso eu não estruturei a minha peça, que o meu material, ele já é grosso, ele não precisa ser estruturado. Mas se você for fazer no tecido, você coloca a manta R1, que é aquela que a gente passa com o ferro, que eu já ensinei também mais pra trás aí,
como que funciona. E no fundo, aqui no fundo, você estrutura na manta R1 e põe um forro de TNT, uma gramatura mais grossa um pouquinho, para dar uma firmeza maior, se for no tecido. Por quê? Porque senão ele, dependendo do peso que você carregar nessa bolsa, ela pode ceder, pode ficar fraca. Então, o fundo é importante estruturar melhor, certo? Então, aqui já tá estruturado. O meu não é estruturado porque é sintético. Então, vamos pegar aqui para começar a montar. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar o zíper, certo? Que é aquele zíper maior, que a gente também já deu as medidas lá no começo, que é o zíper com cursor, certo? Eu vou cortar o meu aqui. Então, aqui, pessoal, ó, eu já coloquei o zíper de um lado e vou mostrar pra vocês o outro lado. A gente sempre começa com o zíper seguinte, ó, de um lado, a gente coloca ele pra cima, segura a ponta dele pra cima aqui. Deixa eu virar pra vocês verem melhor. Ó, aqui eu coloquei a ponta dele pra cima, eu deixei 4 centímetros aqui, ó, 4 centímetros aqui, pra começar a costurar. Coloquei a ponta dele pra cima e trouxe ele rente aqui com o meu tecido. Vem, no final, a gente coloca pra baixo. Deixa também 4 centímetros aqui, só que a gente finaliza com ele pra baixo, certo? Trabalha com o zíper destacado, porque fica mais fácil trabalhar. Aí, agora, do outro lado, a gente vai também colocar o zíper, só que a gente tem que lembrar o quê? Que os lados que a gente começou, ó, o lado direito do zíper com o lado direito do tecido, sempre. Aí, o que que acontece? Ó, eu vou colocar ele de frente pro meu outro aqui que eu já fiz, certo? Vou colocar ele aqui de frente pra eu ver. Esse aqui, ó, esse lado, eu comecei pra cima. Então, eu tenho que terminar, fazer esse aqui, terminando pra cima, e o outro lado que ficou pra baixo tem que ficar pra baixo, certo? Então, o que que acontece? Por que que eu tô mostrando assim? Porque a hora que você for costurar, você vai começar invertido. Você vai começar de baixo e terminar pra cima. O outro a gente começou por cima e terminou pra baixo. Como essa peça vai vir de frente, de encontro com a outra, pra que eles batam, tem que ser assim, certo? Então, um você começou pra cima, terminou pra baixo. O outro você vai começar pra baixo e terminar pra cima, que a hora que você colocar eles de encontro um com o outro, vai bater. Lembrando que aqui no começo fica 4 centímetros sem costurar. Ele fica solto, depois vocês vão entender por quê, certo? Então, eu vou pregar o meu outro zíper. O sistema dele ser pregado é o mesmo, certo? Ó, frente com frente. Como eu vou começar esse aqui, esse lado pra baixo, eu vou pegar aqui, eu vou medir aqui os 4 centímetros, vou jogar ele pra baixo, vou vir com a costura daqui até prender aqui o zíper, vou até no final, 4 centímetros antes, eu jogo ele pra cima e termino a minha costura até no fim, certo? Eu vou fazer o meu outro zíper, vou dar uma adiantadinha e volto pra gente colocar as alças, que daí a gente vai colocar já as alças pra depois colocar o fundo, tá? Então, pra vocês verem, eu vou começar aqui, ó, mostrando o vídeo, ó, eu segurei ele pra baixo, que o outro eu já fiz pra cima, lembrando. Então, segurei ele pra baixo, medi 4 centímetros aqui, comecei a costura. Trago ele rente, eu tô fazendo com o pezinho de zíper pra ficar mais fácil. Se a sua máquina for doméstica, provavelmente você tenha. Se não for a industrial, o seu pezinho é mais estreitinho, então também não vai atrapalhar você a costurar, certo? Então, você vai trazer aqui, normal. Vem costurando, prendendo todo o seu zíper. Tá chegando no final, 4 centímetros, você vai jogar ele pra cima. Ó, segura ele pra cima, do outro lado. Segura aqui o zíper e passa por cima aqui a agulha bem devagar, certo? E vai até o final pra finalizar a sua costura, ok? Quando você terminar, você vai colocar ele sobre a outra peça ali, ó. Terminou pra cima, começou por baixo. Você vai colocar as duas peças e vai confirmar se você pregou esse zíper certo, porque senão depois não vai dar certo. Ó,
Coloca uma peça sobre a outra. Terminou pra cima de um lado, pra baixo do outro. Então, ficou tudo ok. Quando você fizer isso, o que que a gente vai fazer aqui agora? Agora a gente vai colocar as alças. As alças, a gente já não mediu aqui o nosso centro? Tá medido, a gente já sabe aqui onde ele tá. Faz um risquinho de caneta do lado de dentro aqui do seu zíper, onde tá o centro, pequenininho, que depois não vai aparecer, ó. Eu marquei aqui no zíper, no rumo que tá o meu centro do lado avesso. Pra eu poder medir as minhas alças, ó, a mesma coisa. Um pinguinho bem pequenininho, que depois vai ser fechado no forro, não vai aparecer. O que que a gente vai fazer? A gente vai agora desmanchar um pedacinho desse zíper pra gente colocar a alça. Aí vocês devem estar pensando assim, mas por que a gente já não colocou essa alça primeiro? Já que a gente vai ter que costurar o zíper para desmanchar para poder colocar. É muito simples. Se a gente colocar a alça primeiro aqui, a tendência é a hora que você vir pregando o zíper, ele entortar, porque ele ainda tá solto. Então, colocando o zíper primeiro, a gente vai desmanchar aqui uns 4 pontinhos só. A gente coloca a nossa alça e já costura de volta no lugar. O zíper não entorta e a alça fica presa, a gente coloca com mais facilidade. Então, a gente vai medir aqui para colocar a nossa alça, onde a gente fez o nosso pique, a nossa marcaçãozinha, a gente vai medir 8 centímetros para cada lado. Mede 8 centímetros para cada lado, faz uma marquinha para você saber aonde que é que vai ser desmanchado pra gente colocar a alça. Isso nos dois zíperes, certo? Dos dois lados, nos dois zíperes a gente vai fazer isso. Pronto, já fiz. Então, agora eu vou desmanchar com muito cuidado, não precisa desmanchar muito, nosso zíper não é... A nossa alça não é muito grossa. Então, desmanchei aqui, ó, de um lado e do outro. 4 pontinhos já é o suficiente. Pega a sua alça, coloca ela no sentido certo, pra ela não ficar virada. E você vai colocar ela naquele buraquinho, ó. Ela vai entrar aqui, olha lá, ó. Note que ela entrou com muita facilidade, ó. Viu? Aqui, ó, a nossa alça vai entrar naquele pedacinho que a gente descosturou. Dos dois ladinhos, certo? Vai dar no mesma medida, porque a gente mediu tudo certinho com a régua. Ó, viu? Aqui o sentido dela, ela fica certinho, ó. Tem que olhar o sentido pra ela não ficar torcida. Passa um pouquinho pra cima do zíper, pra dar uma segurança. E é só costurar novamente, no mesmo rumo que você já tinha costurado. Então, vou fazer isso aqui nos dois lados, vou costurar, vou dar uma adiantadinha aqui e já volto pra gente colocar o fundo da nossa bolsa, que a gente já tá finalizando ela. Aqui, ó, já voltei com a minha alça colocada, ó, ela fica bem firme, o zíper fica bem certinho, não entorta, por causa que ele já tava preso. Então, a nossa alça aqui já tá colocada. A gente vai colocar agora o nosso fundo da nossa bolsa. Muito simples. O que que nós vamos fazer? A gente vai colocar direito da bolsa com o direito do fundo. Joga a alça para trás aqui, para não ter risco de costurar ela. Vai alinhar centro com centro, ó, que é o piquinho que a gente fez nas duas peças. Alinhou centro com centro, a gente vai trazer na máquina e vai costurar. Deixando 1 centímetro de largura de cada lado, certo? Vai pegar aqui, ó, colocou aqui rentinho, uma peça com a outra, tá no centro. Traz aqui deixando 1 centímetro de largura, costura desse lado, coloca o outro lado por cima não, do outro lado, desculpa. Abriu a peça, coloca o outro lado, centro com centro e faz a mesma coisa. Então, eu vou costurar o meu aqui, ó, certo? Centro com centro, só pra recapitular, ó, trazendo aqui, centro com centro, 1 centímetro de largura, arremata no começo, arremata aqui no final, certo? Dos dois lados. Faz isso desse lado, pega esse lado, pega a outra peça, centro com centro, faz a mesma coisa. Ok? Ó, fiz um lado, costurei, agora eu vou abrir o meu fundo, pôr a outra parte, centro com centro, virar pro meu lado pra ficar mais fácil a parte do fundo, que a minha visão é melhor.
vou fazer a mesma coisa. Começa a costura, deixando 1 centímetro de largura e vou até o outro lado. Feito isso, a nossa bolsa vai ficar assim, ó. Certo? A gente vai abrir ela na mesa, vai ver que aqui tá o fundo dela. O que que a gente vai fazer? Sabe essa costurinha que ficou por baixo? Você joga ela pro lado de dentro, aqui, ó. Joga pro lado do fundo, essa emenda das duas peças, joga pro lado do fundo e passa uma costurinha aqui, ó. Rebatendo ela, certo? Ela vai dar um acabamento e também vai dar uma reforçada aqui. Você vai fazer isso dos dois lados. Dobrar pro lado de dentro, aqui pro lado do fundo e costurar. Dos dois lados aqui, para poder prender aqui esse fundo, rebater a costura e dar uma segurança a mais. Ó, costurei, não sei se vai dar pra vocês verem, né, que o meu tecido aqui é estampado. Mas tá costurado dos dois lados pra dentro, ok? Tudo certinho costurado, é a hora da gente fechar aqui a nossa bolsa. Então, agora, pessoal, ó, já tá pregado o nosso fundo, né? Igual eu já falei, já tá certo. A gente vai colocar aqui frente com frente, certo? E a gente vai colocar aqui, vocês notem que as alças vão bater uma com a outra, vai dar o rumo certinho, se você tiver medido lá certinho. A gente vai fechar aqui as duas laterais, também deixando 1 centímetro de largura. Vai fechar um lado, vai fechar o outro, certo? Só isso. Só lembrando, pessoal, que a hora que vocês for costurar as laterais aqui, o zíper não prende, viu? Então, vocês seguram o zíper pra cima e pra fora, junta os dois lados e costura. Do outro lado, a mesma coisa. O lado que terminar pra cima, vocês seguram pra cima. O lado que terminar pra baixo, vocês seguram pra baixo. Junta as peças e costura. Só as laterais. Não fecha o quadradinho aqui embaixo, não. Ó. Esse quadradinho que tem aqui, ó, não costura, somente a lateral, certo? Com 1 centímetro de largura. Vou costurar e já volto. Certo, pessoal? Então, aqui depois de costurado, as duas laterais, o zíper ficou solto aqui, o lado de dentro pra dentro, o lado de fora pra fora. Agora, a gente vai fechar aqui embaixo, ó, a caixinha de leite da bolsa, certo? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, o centro, né? Que no caso aqui é onde a gente fez a emenda. E colocar aqui, ó, no centro do nosso fundo aqui, tá? A gente vai colocar ele aqui, dividir aqui o meio certinho e passar também uma costura aqui na largura de 1 centímetro, certo? Dobrou aqui, vai medir, né, certinho. Deixa eu colocar aqui certinho. Aqui, ó. A gente vai colocar aqui no rumo certinho, peça com peça, colocar no centro do nosso fundo, jogar essa costura para um lado, aí vocês viram o lado que vocês preferem jogar aí, que vai ficar mais fácil para vocês. Só é importante que o mesmo lado que ficar aqui, fique do outro lado igual, para não ficar torcido também. E costure com 1 centímetro aqui, certo? Acabou essa costura, pode desvirar a bolsa pro outro lado, pro lado direito. Então, pessoal, aqui, ó, já costurei a caixinha de leite, deixando 1 centímetro aqui, ó, de largura que eu falei pra vocês, certo? Agora, depois que a gente fez isso, a gente pode desvirar a peça. Então, você vai pegar ela, virar pro lado direito, acertar todos os cantinhos, você vai ver quando que já vai dar o acabamento na peça aqui, ó, na bolsa, certo? Ó, nosso fundo ficou perfeito aqui a costura. Ela vai ficar assim, ok? Aí, a gente vai pegar lá o nosso forro, agora, aquele forro que a gente tinha feito e já tinha reservado. Você vai vestir o forro do lado avesso, do jeitinho que ele tá aqui mesmo. Você vai vestir ele na bolsa. Então, vai ficar o direito do forro com o direito da bolsa, o avesso pra fora, certo? Ó, você vestiu a bolsa no forro, alinhou aqui os cantinhos da bolsa no nosso forro aqui. Acerta todinha a peça, cantinho com cantinho certinho. Ó, certo?
Ficou tudo certinho aqui, o que que você vai fazer? Primeira coisa que você vai ter que fazer aqui, ó. O zíper, aonde terminou pra cima, vai ficar do lado, terminou pra cima aqui, ó, você vai costurar ele desse jeito. Ele vai ficar passando pra fora do forro aqui mesmo. Aonde ele terminou pro lado de baixo, você vai colocar ele pra dentro do forro. E essas pontas aqui não pode ser costurada, certo? Então, o lado que terminou pra baixo vai ficar do lado de dentro do forro. E ele não vai ser pregado aqui. E aqui vai. Aqui você vai costurar normal, já pregando ele aqui e finalizando esse lado. A gente vai passar uma costura de fora a fora aqui, prendendo o forro na nossa peça de dentro, na peça principal, na largura do pezinho de máquina que foi pregado o zíper. Muito cuidado para não prender aqui, ó, onde a gente vai colocar o cursor depois. Mas se você respeitar a pregação do zíper, não vai ter problema nenhum, certo? Então, aqui é só passar essa costura de volta. Aqui a gente vai costurar normal, lembrando que o zíper vai ficar para baixo com a ponta solta aqui, onde ele terminou para baixo. Só isso, eu vou costurar e já volto com vocês. Lembrando que agora as alças ficam para dentro do forro, viu? Ó, igual aqui tá de fora, a gente tem que colocar elas para dentro. Os dois lados, as alças agora já ficam pro lado de dentro. Só isso. Então, pessoal, ó, coloquei o forro, costurei o forro aqui. Um lado ficou para cima, o outro lado ficou para dentro do forro e as alças para dentro. Agora é a hora que a gente vai usar aquele pedacinho que a gente largou, sem costurar lá no forro, para desvirar essa bolsa. Então, você vai vir com muito cuidado para não rasgar o forro, não descosturar. E vai desvirar ela pro lado direito agora e o forro já vai passar também pro outro lado, certo? Dá para desvirar tranquilo. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado para não rasgar o forro. Ó, feito isso, a gente vai alinhar o forro aqui pra dentro. As alças estão aqui. Acerta o forro no lugar lá dentro da bolsa. Ó, aqui aonde tá aberto aqui o zíper ficou, não se preocupe, a gente ainda vai colocar o cursor e fazer o acabamento. Agora, o que que a gente vai fazer aqui? Nossa bolsa já tá praticamente pronta. A gente vai colocar pra baixo aqui, ó, a pontinha das alças. Vai acertar o forro, acertar a bolsa. E a gente vai passar um pesponto aqui. Vai passar uma costura pra poder rebater aqui e dar o acabamento nessa parte. De fora a fora, na peça inteirinha, a gente vai fazer essa costura, ok? Então, você vai virar aqui tudo certinho. Aqui é onde o nosso zíper vai terminar, ó, é a peça onde ele ficou pra dentro. Deixa eu tirar uma linha que ficou aqui. Vai jogar tudo pra dentro e vai costurar, certo? E aqui a gente vai costurar aqui por baixo, deixando o zíper solto aqui. Porque depois a gente vai pôr o cursor e fazer o acabamento. Então, eu vou costurar o meu aqui e já volto pra gente fazer essa última parte e finalizar a nossa bolsa. Então, pessoal, ó, já tá costurado, costurei de volta aqui. Eu costurei mais ou menos uns 5 milímetros a costura, pra poder pegar bem o forro do lado de dentro, ó. Porque daí prende por fora, prende o forro por dentro, ó. Dá um acabamento legal. Não esqueça de segurar bem o forro pra dentro aqui, pra depois ele não ficar pregado, ficar frouxo aqui, que vai atrapalhar o cursor. Então, na hora que vocês for costurar, vocês vai estar segurando do lado de fora, mas vocês têm que empurrar sempre o forro pra dentro aqui com os dedos, ó, pra não ficar frouxo, certo? Do lado de dentro a nossa bolsa ficou assim, já tá pronta, só falta fechar o fundo do forro ali. Os nossos dois bolsinhos, o bolso interno, a bolsa já tá pronta por fora. Agora só falta o quê? A gente vai colocar aqui o cursor e vai fazer um acabamentinho aqui com o material do mesmo da bolsa que a gente usou aqui, só para poder fechar. Eu vou colocar o cursor aqui, é rapidinho. Cursor é prática, viu, gente? Se vocês não tiver um pouquinho de dificuldade para colocar o cursor, com o tempo vocês vai ficar craque. Então, vocês vai medir aqui certinho, alinhar tudo aqui certinho as alças. Vai pegar aqui o zíper, vai acertar a ponta dele tudo certinho, pra gente colocar esse cursor, ok? Você vai pegar aqui, coloca o cursor dos dois lados.
de frente pra você que fica mais fácil. Deu o cliquinho, ó, só puxar, ok? Note que as nossas alças ficam alinhadinhas. Ó, fechou o zíper, vai terminar do lado de cá, tá pronto isso aqui. Bom, pessoal, então aqui, ó, já passei o cursor, fechei o zíper. Eu cortei uma pecinha aqui, ó, na medida de 6 centímetros por 3. Ó, ela tem 6 por 3. Que ela vai ficar na largura do nosso zíper. Ó, notem que aqui ela fica na largura do zíper. Se o seu zíper for um pouquinho mais largo ou mais estreito, você diminui ou aumenta um pouquinho. Cortei essa peça, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela ao meio e vou vestir ela aqui no meu zíper. Ó, vestir ela no zíper, vai ficar aqui pontinha com pontinha, certinho. A gente vai passar uma costura aqui, fazer um quadradinho de volta aqui na beiradinha, uma costurinha a fio. Só isso, é só para dar acabamento nessa parte aqui, pro zíper não sair fora ali, o cursor não sair. Então, aqui não tem nenhum segredo, a gente vai passar essa costura de volta aqui, começa aqui embaixo, arremata, vem até aqui, passa de volta que vai dar um acabamento legal. A gente fez isso, você vai abrir o seu zíper. Feito isso, a gente vai abrir o zíper, puxar o nosso forro aqui pra fora, aonde tá aquela aberturinha que a gente largou pra desvirar, e vai simplesmente fechar o forro aqui, ó, que é igual a gente já fez lá no estojo. Eu vou até fechar isso aqui primeiro, que agora eu já tirei pra vocês verem. Vocês vão alinhar o forro com o forro, aqui já tá costurado um pedaço, aqui também. Então, você vai vir com a costura da onde já tá costurado um pedacinho, você pega uns 3 pontinhos ali. Traz ele alinhadinho um lado pro outro. Eu tô fazendo com a linha branca pra vocês verem a costura, mas quando vocês for fazer, vocês fazem com a linha na cor do tecido que vocês estiverem usando forro, pra não aparecer nem depois. E termina do outro lado, onde começa também a costura, certo? Só isso. Feito isso, nosso forro tá pronto, tá finalizado. Tira as linhas. Ó, fez a costura, fechou o forro, jogou ele de volta pra dentro. Alinhou ele cantinho lá, tudo certinho. Por dentro ele vai vestir certinho a caixinha de leite do forro com a caixinha de leite da bolsa. Fechou o zíper, vamos colocar aqui o nosso acabamento. Então, vou só costurar aqui de novo, ó. A gente vai dobrar ao meio, vai colocar rente junto ali no nosso zíper e vai passar a costura. Bom, pessoal, então aqui tá a nossa peça pronta. O nosso acabamento ficou assim, ó, pra vocês verem. Ele fica na largura do zíper certinho. E é só pra dar um acabamento pro zíper, pro cursor não sair aqui. E ficar bonito, certo? Então, aqui é o nosso acabamento, a nossa costurinha, as alças, ficou tudo certinho, alinhadinho uma com a outra. Aqui, ó, no fundo, notem que como o meu material já era o sintético mais grosso que eu falei pra vocês, já deu a estrutura certa. Se for tecido, vocês têm que estruturar igual eu falei no decorrer do vídeo. Por dentro da nossa bolsa ficou bem espaçosa, o nosso forro ficou todo colocadinho lá dentro certinho. Na hora que vocês finalizar, vocês vão ver que ele encaixa. Ela é bem espaçosa, como eu falei no começo, eu fiz essa bolsa para levar para a faculdade. Vocês notem que cabe um caderno, cabe uma pasta, dá para levar uma blusa, dá para colocar bastante coisa aqui dentro. Ela é muito espaçosa, sem contar os bolsos de dentro, né? Que ela tem o bolso interno e os outros 2 bolsinhos pra gente colocar celular, documento, qualquer coisa que a gente quiser aqui. Ela é bem espaçosa. Então, tá aí finalizada a nossa bolsa. Se você gostou da nossa bolsa, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Não esqueça de colocar lá nos comentários se você gostou, se você fez. A gente espera para saber se tá dando certo, se a gente tá ajudando. A gente fica muito feliz com o comentário de vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. E até a próxima, pessoal. Beijo!